Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Ainda é bom dia, 11h25 da manhã, e a gente vai meditar. Vamos ver o que Jesus tem para nós hoje, né? Vamos ver o que ele trouxe para a nossa meditação no dia de hoje. Amém? Então, pessoal, hoje o evangelho de hoje ele tá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 13, versículo do 18, aqui, ó, do 18 ao 21, aqui. O reino atingirá o mundo inteiro. E Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com o que eu poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: com o que eu poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, Jesus traz para a nossa reflexão o seguinte. Ele fala sobre a árvore frondosa e grande que se torna a árvore da mostarda, da semente de mostarda. Então ele nos mostra como ela é minúscula, como ela é pequena, né? Mas quando ela cai na terra, que germina, que cresce, ela fica tão grande que os ninhos, os pássaros fazem ninho debaixo dela, né? A palavra diz que os pássaros se aninham debaixo dela, né? As pessoas, sabe aquela árvore enorme que tu tem no teu terreiro, no teu quintal? Aquela árvore, aquele mangueiro lá enorme que faz aquela sombra, né? Que tu fica ali embaixo para levar um vento. É muito bom. Uma sombra de árvore é muito boa. E a palavra diz que a sombra da árvore, da mostarda, se torna enorme, né? É um lugar aconchegante aonde a gente gosta de estar, a gente gosta de ficar. E essa árvore, a mostarda, a semente de mostarda, ela é comparada com o reino. Jesus, ele compara ela com o reino do céu, né? Com o reino. Quando a gente encontra Jesus, né, a gente tem esse amparo. Mesmo que a nossa fé ela seja pequena como um grão de mostarda. Essa passagem, ela nos lembra a passagem da nossa fé, aonde Jesus diz: se a sua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a coisa acontece. O milagre acontece. Você não precisa ter uma fé enorme, porque nós não temos. Nós somos limitados em questão de fé. Mas se você tiver um pouquinho só precisa ser muito pouco, a palavra diz que a coisa se realiza, né? Então hoje a gente vê Jesus trazer essa palavra de uma outra forma, mostrando, comparando o reino do céu, né? O que é o reino do céu? É isso aqui. Você encontra amparo nos braços de Jesus. Vamos se dizer que essa árvore frondosa onde nós nos encontramos é Jesus Cristo, né? É aonde ele faz sombra, ele nos acolhe, é nos braços dele, é debaixo dos braços deles que a gente se sente bem, que a gente se sente filho, que a gente se sente vitorioso, apesar de tudo que nos acontece. Mas a gente sabe que a gente tem uma árvore enorme
para a gente se aninhar embaixo, né? A palavra diz que os pássaros se aninham embaixo, porque ela cresce. Você olha para a semente de mostarda, você não dá nada. É mais ou menos isso que a palavra diz. Você não dá nada pela semente porque ela é muito pequena. Mas quando ela cai na terra, que ela começa a crescer, ela fica uma árvore frondosa. Então ele compara isso com o reino do céu. Nós, quando encontramos ele, a gente encontra essa árvore na vida. É aonde a gente se aninha debaixo das suas asas, debaixo dessa árvore, debaixo da sombra, debaixo daquela paz que só Jesus Cristo pode nos dar, né? Mais embaixo a gente vê que ele compara também o reino do céu como o fermento. Sabe aquele fermento que a gente coloca em bolo? E aqui ele é bem explicável, né? Ele diz, aonde a mulher mistura com o trigo e a fermenta tudo, ou seja, cresce. O que significa isso para a nossa vida? Quando a gente encontra o reino do céu, ou seja, quando a gente encontra Jesus na nossa vida, a tendência é que a gente cresça. Por quê? Porque o ensinamento do Senhor, ele só nos faz crescer cada dia, né? Ele só nos faz crescer, assim como o fermento. Se você está batendo ali um bolo e você esquece de colocar o fermento, o que é que acontece? O bolo, ele sola, ou seja, o bolo ele não cresce. Ele fica aquilo junto, aquilo pesado, né? Por quê? Porque ele não cresce. Então não tem como a gente viver sem o fermento para fazer o bolo. A dona de casa, ela não pode fazer o bolo sem o fermento, por quê? O bolo ele não vai crescer. A mesma coisa somos nós. A gente não pode viver sem Jesus Cristo. A gente não pode viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos faz crescer como seres humanos. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos pessoas boas, pessoas que caminham justamente da forma que Jesus quer, da forma que ele nos criou, né? Ele nos criou para sermos pessoas boas, mas o pecado nos engoliu, nos tirou dos braços dele, né? E hoje a gente nos tornamos essas pessoas aí, mesquinha, ignorante, com falta de amor no coração, né? Então a palavra hoje vem falar da semente de mostarda, né? Da semente de mostarda, que é uma semente pequenininha que você olha, você não dá nada, mas quando você planta ela e ela cresce, né? Ela vai crescendo, crescendo e ali ela dá uma árvore muito enorme. Ela dá uma árvore que vai te servir de sombra, de auxílio, né? De segurança, né? De segurança. Então é mais ou menos isso que a palavra vem dizer. Nós, quando encontramos o reino do céu, é quando a gente encontra Jesus na nossa vida e a gente resolve mudar. A gente resolve dar um voto de mudança para a nossa vida. Eu não quero mais a vida velha, eu quero uma vida nova em Jesus Cristo. E aí a gente emenda essa reflexão com o fermento. A partir do momento que você coloca o fermento no bolo, o bolo cresce, fica fofo, fica gostoso, né? Então, no mesmo jeito, quando a gente encontra Jesus Cristo na nossa vida, a gente só tem a crescer. Eu duvido uma pessoa que encontrou Jesus, que se converteu, que hoje tem uma vida junto com Jesus Cristo, ela tenha regredido. Não. Ela só regride, ela só vai andar para trás, ela só vai diminuir se ela não estiver vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Porque se ela estiver vivendo, ela só vai progredir. Mas esse progresso, ele não é tão fácil não, né? Como muitos pregam por aí, que é fácil demais. Só é você dar o dízimo que você vai enricar. Não, não é assim. Você vai passar por tribulações, você vai passar por tribulações, por dor, por luto, né? Por experiências que Jesus vai te colocar para te testar, para ver se realmente você está sendo fiel àquilo ali que você quer, que você almeja.
né? Que você não vai, depois que conseguir, deixar de segui-lo. Então ele vai te testar de várias formas, para que você cresça, para que você verdadeiramente você cresça. Porque se você dizer, eu estou convertida, me converti, hoje eu sou uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, e você não viver a palavra de Deus, o seu fermento está vencido. Você vai colocar o seu fermento no bolo, o seu fermento não vai crescer o bolo, não vai deixar o bolo fofo, porque está vencido. Então a gente tem que andar com verdade, a gente tem que dar um voto, Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero que o Senhor me dê discernimento para eu entender a sua palavra e eu viver verdadeiramente isso aqui. Entendeu? Eu quero ser o fermento bom, eu quero ser o fermento que... Aquele fermento que se coloca no bolo, aquele fermento saudável e o bolo cresce. Eu quero crescer espiritualmente ao teu lado. Como o fermento cresce quando a dona de casa coloca no bolo. Eu quero ser aquele bolo fofo, eu quero ser aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, que todo mundo gosta de chegar perto, de conversar, de ter a companhia. É isso que eu quero ser depois que eu conheci a palavra de Deus. Então, com isso, eu ganho o reino do céu. Com isso, eu conheço o reino do céu, que é esse reino que ele compara aqui. Aqui ele compara, né, com duas coisas. Com a semente, que é ele, a semente é ele, e ele diz, é bem pequenininha, você olha, não dá nada, mas quando cresce, é enorme. Ou seja, quando a gente cresce espiritualmente, a gente se torna grande diante de Deus, diante da vida. A gente sabe enfrentar as situações, a gente sabe entrar e sair, né, do luto, da tristeza, das tribulações que nos assola, né? E sem falar que essa passagem da semente de mostarda, ela também nos lembra a fé, a nossa fé, né? A nossa fé geralmente ela é bem pequenininha, né? Nós somos limitados na fé, não adianta, né? Você vai ali, você pede, você vai ter um momento que você desmorona e você não tem mais fé, você não tem mais nada. Mas sempre resta lá no fundinho uma luz, no fim do túnel uma luz, né? E ali você se apega àquela luz, você não deixa que aquela luz ela se apague. E ali, aquele pouquinho de fé que você tem, a coisa acontece. E eu lendo aqui, falando aqui para vocês, isso aqui eu lembrava de uma coisa que me aconteceu. Geralmente a gente lembra quando a gente vai meditando, né? Uma coisa que me aconteceu há 2 anos atrás, né? Praticamente 2 anos, no casamento da minha filha. Eu casei minha filha na igreja e aí a gente preparando toda a recepção. E foi um momento, foi no mês de junho e o inverno estava pesado aqui. O inverno estava pesado. Gente, o inverno estava pesado. E aí resolvemos, a gente tem uma área aqui atrás, né, uma área coberta que é grande, né? E aí a gente resolveu decorar dentro dessa área aí. Dar mesas, dar uma área, dar uma festa. Então a gente fez aqui. Só que aí, depois que estava tudo organizado, entendeu? Vai ser aqui. Então, vamos medir como a gente vai decorar, como a gente vai fazer. Então, tudo estava para ser na minha área atrás de casa. Só que aí, o inverno era muito pesado. Gente, a casa da gente é forrada tal, mas era tanta da água que caía assim nas paredes. Não só aqui, mas na casa de todo mundo. Não teve uma pessoa que não entrou água, né? Casa que não tem laje, mas é forrada. Mas não teve uma casa que não entrou água. E aqui, na nossa área, como ela é coberta com brasilite, ela é aberta aos lados. Então, quando chovia, molhava com certeza dentro, né? E aí, a nossa fé é pequena, mas quando a gente quer, a gente vai em frente. Eu disse, eu vou fazer aqui, porque eu já tinha planejado tudo
já tinha falado para Jesus, ele estava realizando ali um sonho que era o casamento da minha filha. Eu ia levar a minha filha, né, para o altar, ter o matrimônio dela, que ela já era casada no civil, mas não tinha o matrimônio. E aí eu falei com as meninas, com as minhas amigas, que me ajuda na decoração. Eu disse, olha, é o seguinte, vai ser aqui. Mas Maria, só falta 8 dias e tá chovendo todos os dias e a chuva é pesada, né? E tudo indica que vai dar enchente por aí. E aí, como é que vai ser, mulher? Tu é doida, como é que tu vai fazer uma festa num lugar que tá ameaçado a chover? Gente, eu senti a paz no meu coração de que não ia chover naquele dia. Não tem como eu te explicar, mas eu disse, não vai chover. Por quê? Porque Jesus preparou todo aquele dia. Foram anos pedindo essa graça. E eu rezava, eu orava a Deus e eu dizia, Senhor, eu pedi tão pouco. Eu pedi tão pouco que esse dia fosse muito especial, fosse muito lindo. E eu quero fazer aqui. É aqui que eu quero fazer, porque a área, ela dá uma festa do tamanho que eu quero, né? Então, como eu sei decorar, então eu vou fazer a festa da minha filha com o maior prazer do mundo. E aí, pessoal, tome chuva, e tome chuva, e tome chuva, e tome chuva. E o dia foi se aproximando. O dia foi se aproximando. E aí minha filha, mãinha, vamos alugar um lugar. A gente aluga um lugar, tem ali ó um espaço, a gente aluga, vai ser melhor, a gente vai ficar mais seguro. Mas é como se diz, se eu alugasse um lugar, eu estaria traindo a minha fé com Jesus Cristo. E ele me prometeu que ia sair tudo lindo e tudo bonito. E eu disse, não, a gente vai fazer ali. E nesse dia não vai chover. Nesse dia não vai chover. Então as meninas ficaram assim, desesperadas. Claro que o meu coração lá no fundo tinha aquele medo, né? E aí, nesse momento que você tá ali alimentando a sua fé, ali chega várias gente, assim, as pessoas assim, né, pra tentar quebrar isso aí. Aí chegou uma amiga, ligou pra mim, Maria, ó, eu sei quem aluga aquele estudo, né? Aquele estudo, assim, que é um tipo uma branco, que é tipo uma cobertura. Tu aluga, coloca ali no lugar onde vai ficar o bolo, tal, a decoração do bolo, tu coloca, né? Pronto, se chover, o pessoal tá na área coberta, não vai molhar, né? Eu me animei, né? Porque sempre chega alguém para distorcer a coisa. Eu me animei, eu disse, é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Eu vou procurar. Quando eu tô lá procurando, né? Aonde tem aquilo no meu coração, não aluga. Vocês imaginam uma coisa dessa? Não aluga porque não vai chover. Não aluga. Gente do céu, é muito difícil. É muito difícil para um ser humano, né, seguir nessa rota. E aí eu disse, eu não vou alugar. Não vou alugar porque meu coração está sentindo que não é para mim alugar. Se eu alugar, vai cair um temporal aqui que não vai aguentar é nada. Não tem todo que aguente. Por quê? Porque eu duvidei da palavra de Deus, do que ele me disse, do que ele me prometeu, das promessas dele, eu não vou. Olha, foi um tormento e foi chegando o sábado e foi chegando. Foi chegando as quinta, sexta, o sábado. E no sábado à noite, era no domingo, casamento à noite ainda. E no sábado à noite ainda estava chovendo e a gente começou a decorar. E a gente começou a decorar aquilo ali, minha gente. A gente começou a decorar por dentro, né? Pela a área coberta. E as meninas duas que veio me ajudar olhavam para mim e diziam, Maria, tá na hora, dá tempo de tu desistir ainda. Eu disse, não dá mais tempo de desistir, não. Porque os convites já estão todos já entregues e vai ser aqui. Vai ser aqui. Se chover, choveu. Se não chover, não choveu. Mas vai ser aqui. Vamos embora. E aí a gente foi, chegou as coisas da decoração, a gente começou a decorar onde era a área aberta, né? E se a gente bota aqui e tal, caso amanhã a gente retorna, coloca aqui,
vamos deixar montado. E a gente montou. E isso, gente, a decoração todinha de parede, com cortinado, com tudo. E tava lá. E quando a gente tava decorando, começou a chover. Começou a chover. E eu assim, tá repreendido, Senhor, não faça uma coisa dessa, não. Mas o casamento ainda era no domingo à noite, umas 9 horas, 10 horas que ia começar essa recepção, porque o casamento era demorado. E aí eu disse, meu pai do céu, vai chover. Eu olhava para as meninas tudo assustadas, minha filha também assustada. Mãinha, não é melhor a senhora fazer na sala, não? Vamos botar na sala? Olha, a senhora pega uma parede ali, ó, a senhora decora, bota uma cortina ali, bota umas luzinhas, uns negocinhos ali e tal. E aí a gente vai ali mesmo, a gente deixa só as mesas aqui embaixo. Eu disse, não, a mesa vai ficar onde eu quero. Ela vai ficar ali, dentro, ali na recepção. Ela vai ficar ali. E assim foi, pessoal. Assim foi. A gente fez. E o domingo amanheceu um domingo de sol maravilhoso, né? Aquele domingo com o céu bem azulzinho e a gente decorando e aquela alegria de tudo. Ah, vai dar certo. Mas eu sempre olhava para o céu e aquela nuvem, sempre tinha uma nuvem ali pesada que dizia assim, já já eu vou cair. Já já eu caio. Só, Senhor, tem até 9 horas, 10 horas da noite pro Senhor chover aqui. Viu? Só pode chover. Mas eu sabia no coração, eu tinha uma certeza. A nossa fé, ela é pequena do tamanho do grão de mostarda. Mas se você tiver um pouquinho, a coisa acontece. Finalizamos a decoração e vamos nos arrumar e vamos embora pro salão e vamos arrumar. Pronto, chegou a hora do casamento. Vamos embora. As coisas ficaram aqui. Antes de sair, eu me ajoelhei lá no quarto do Senhor. Tá aqui, ó. Tô indo casar a minha filha. Eu tô indo fazer a vontade do Senhor na vida da minha filha. A minha filha hoje, o casamento dela vai ser consagrado a ti. A minha filha hoje vai ter o matrimônio abençoado por ti. Eu estou fazendo o que o Senhor quer. Agora, não deixe cair água para destruir o casamento da minha filha. Eu estou saindo. Já já eu volto com ela. E vamos embora. A gente foi. Ah, mas esse casamento, vocês não têm noção. Esse casamento demorou, mas foi tanto que demorou. Eu olhava para as meninas e dizia assim, tá chovendo, minha gente? A menina dizia, não, graças a Deus não tá, não. Senhor, que demora é essa para esse casamento? Que demora é essa? Por que tá demorando tanto? O Senhor já segurou essas nuvens já 2 dias praticamente. Por que tá demorando tanto? Isso deu 9 horas, deu 9h30. Foi que o casamento terminou. E aí, sim, detalhe, 5 horas da tarde, quando a gente terminou, que o bolo chegou, que a gente botou o bolo, deixou tudo impecavelmente lindo ali, né? Começou a chover. Começou a chover. E aí um olhou pra cara do outro e ficou. Nisso chegou o pai dela aqui, o pai dela tirou o bolo, botou pra cá. Eita, vai chover. E por que vai? Pra que tu fosse fazer isso aqui? Não sei o quê. Eu disse, olhe, tô saindo pra igreja. Coloque o bolo no mesmo lugar, porque não vai chover. Não vai chover. Mas Maria, tá chovendo, olha a nuvem que se formou. Não importa a nuvem que se formou. Importa que não vai chover na hora da recepção, não vai chover. Então eu tô saindo aqui, deixei uma amiga aqui, né? Porque eu tinha convidado que não ia para a igreja. Então eu deixei uma amiga aqui e a gente foi. Fomos para a igreja. Né? Ele veio buscar ela, o pai, e aí a gente foi, tudo junto no carro. E aí, minha gente, a minha fé, pequena do tamanho de um grão de mostarda, quase desistindo, quase não fazendo, mas eu sentia meu coração em paz. E sentia que Jesus dizia, confie em mim, filha, eu não vou derramar uma gota de água nesse casamento seu. O casamento da sua filha. E fomos e voltamos. E quando eu desci do carro, ali na calçada, que ela desceu, todo mundo desceu, tava todo mundo, né? Todo mundo na calçada já com os arroz para jogar nela e tal. E
quando eu desci, a primeira coisa que eu fiz foi glorificar a Deus. Eu tô arrepiada em falar. Eu sabia, Senhor, que o Senhor não ia derramar uma gota de água. Espere mais um pouquinho, porque depois que acontecer, o Senhor pode derramar aí a água que o Senhor quiser. E aí a festa aconteceu, minha. Festa aconteceu. Não caiu um pingo de água, não caiu. Ou seja, aquela chuvinha que deu às 5 da tarde foi para provar, né? Foi para ver, eu vou ver se ela realmente ela vai acreditar que eu não vou deixar cair chuva, porque ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Se ele quisesse, ele tinha sim mandado água como ele mandou. 15 dias praticamente chovendo. Parava um pouquinho à noite e depois começava o dia todo em chuva pesada. Muitos lugares se alagou aí e tal. Meu Deus, que época é essa de se fazer casamento, né? Que época é essa? E aí a coisa aconteceu e foi muito lindo. Foi muito lindo. E depois não choveu. Depois disso aí não choveu. Ainda passou. A decoração ficou pra gente tirar todinha no outro dia, né? E a gente ainda ficou, ainda almoçamos ainda por ali. E depois foi que a gente desmontou tudo. E passou o dia todinho da segunda-feira, um sol brilhante ainda. E ficava, as pessoas que estavam à minha volta ficavam assim olhando e diziam, mas como? Como? Acabou o inverno? Acabou o inverno que nada. Na terça-feira, na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, o toró de chuva chegou de novo. E aí o inverno aconteceu de verdade. E eu disse, agora o inverno pode acontecer aí, a hora que o Senhor quiser. E ficou aí o testemunho de fé para as meninas que estavam duvidando, para minha filha também, que estava com medo, claro, não é fácil, né? Mas para você ver que a fé, ela remove montanhas. E a minha fé, ela é pequena, ela é muito pequena, mas quando eu sinto no coração paz e eu sinto que Jesus diz, espere que você vai ver. Eu espero e eu vou ver. E eu vou ver. Porque não é o tamanho da semente. A semente da mostarda ela era pequenininha, ela é pequena. Mas o estrago que ela faz, quando ela cresce, que fica aquela árvore enorme, como se fosse uma mangueira, sabe aquelas mangueiras baixinhas que você fica ali embaixo, sabe? Você bota uma rede, você fica ali, pra quem mora assim em sítio, em chácara, essas coisas. Como minha filha, né? Que mora, ela tem uma mangueira enorme na frente da casa dela. E aí quando eu vou pra lá, a gente fica ali, tem rede, ali a gente fica. É ali que a gente conversa e é aquele vento maravilhoso. A semente de mostarda, ela é a mesma coisa. E aqui nesse evangelho, Jesus veio trazer ela, comparar ela com o reino do céu, com o crescimento, né? O crescimento que ela faz quando ela cresce. O crescimento que o evangelho faz em nós quando a gente encontra Jesus. A gente cresce como fermento. A gente fica um bolo fofinho e gostoso. Por quê? Porque a gente se alimenta do que é bom. Então é isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje e a gente vai refletir. Como será que está a sua fé? Está pequena? Não tem problema não. Deixa ela ficar pequena. É pequena mesmo que ela vai se tornar grande. É pequena, um pouquinho só que você tenha. O que você almeja no coração será dado por Deus, com certeza. Amém. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.